Olá, boa noite para você. Terça-feira é dia de sessões nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Na segunda turma, os ministros absolveram o senador Renan Calheiros por crime de peculato. E a repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes hoje para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. O senador Renan Calheiros era acusado de ter desviado recursos de verbas indenizatórias do Senado. Esse desvio teria ocorrido entre janeiro e julho de 2005 e ocorreu por meio da contratação de serviços de uma locadora de veículos localizada em Maceió, Alagoas. O contrato, a transferência dessas verbas para esta locadora teria sido então repassado para o pagamento de pensão alimentícia. A denúncia de peculato foi aceita aqui pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por maioria em dezembro de 2016. E hoje, então, a ação penal sobre este crime foi julgada na segunda turma e os ministros decidiram pela absolvição do parlamentar. Vamos ver a reportagem. A defesa do senador Renan Calheiros disse que os serviços da locadora de carros foram prestados e que os veículos eram usados na extensão do gabinete do senador, que funcionava em Maceió. Afirmou que os pagamentos foram realizados em espécie e, por isso, as operações não aparecem nos extratos bancários. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação do senador. A prova de onde ele aplicou esse recurso é dele. Se ele não comprova a aplicação, está configurado o crime de peculato. O relator da ação penal, o ministro Edson Fachin, ressaltou que o Ministério Público não conseguiu comprovar o desvio de verbas e, por ausência de provas, votou pela absolvição do parlamentar. Prevalece em favor do denunciado a dúvida, representada pelo brocardo indúbio pro réu, o que redunda, neste caso, por ausência do desincumbir-se do ônus da prova do Ministério Público na prolação de um juízo absolutório. No caso dos autos, à luz de todas as considerações que fiz e sobre toda a prova que examinei e que foi produzida na longa instrução criminal, a Procuradoria-Geral da República levou quase 6 anos para oferecer a denúncia. O revisor da ação penal, ministro Celso de Mello, também votou pela absolvição. A ausência ou a insuficiência de elementos probatórios desautoriza a prolação de qualquer juízo de condenação, uma vez que, em descumprindo o Ministério Público, o ônus que lhe incumbe, e que lhe incumbe com absoluta privatividade e exclusividade de comprovar a autoria e a materialidade do delito, bem assim a existência do necessário nexo causal, incidirá sempre a fórmula de salvaguarda da liberdade do acusado, consubstanciado no princípio indúbio pro réu. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui, tem outras informações da turma para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, esse julgamento foi na turma, né? Mas o recebimento da denúncia foi no plenário? Em 2016, em dezembro de 2006, o Supremo Tribunal Federal analisou a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que continha pelo menos 3 acusações de supostos crimes que teriam sido cometidos pelo senador Renan Calheiros à época. Uso de documentos falsos, falsidade ideológica e peculato. E naquela ocasião, no julgamento no plenário, quando ainda esse assunto era das atribuições do plenário do Supremo, os ministros acabaram aceitando a denúncia e transformando em ação penal apenas pelo crime de peculato. E foi justamente esse o tema da discussão na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou, como a gente viu na reportagem da Carla Lucena, julgando improcedente essa ação penal e os ministros entendendo, todos eles, pela absolvição de Renan Calheiros, inclusive por esse crime de peculato, mas por fundamentos diversos. Eu acompanhei o julgamento da segunda turma e tanto o ministro Edson Fachin e o ministro revisor Celso de Mello, eles bateram bastante na tecla do princípio da inocência ou do princípio da presunção da não culpabilidade, previsto ali no artigo 5º da Constituição, e insistiram que o ônus da prova cabe ao Ministério Público e que o Ministério Público não teria conseguido trazer provas suficientes aos autos,
após o recebimento da denúncia, para se comprovar o crime de peculato e essa utilização indevida das verbas indenizatórias do Senado para o pagamento da suposta pensão alimentícia. E nesse caso, eles disseram, não se pode um juiz utilizar meros indícios, elementos de informação colhidos na fase de inquérito, na fase investigativa, que são colhidas de forma unilateral, de forma inquisitiva, sem direito de contraditório e ampla defesa, condenar uma pessoa e tolher-lhe a liberdade. E por essa ausência de documentos e provas suficientes trazidas na ação, tanto o ministro Fachin, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Celso de Mello, revisor, votaram pela absolvição com base nesse fundamento do Código de Processo Penal. O ministro Gilmar Mendes também julgava improcedente, mas por outro fundamento, dizendo que não teria havido o crime de peculato, então por atipicidade da conduta. Então, nesse sentido, acaba sendo arquivada, com esse julgamento, arquivada essa ação penal contra o senador Renan Calheiros. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação por hoje. A gente se vê novamente amanhã. Amanhã. Até lá.